O técnico Mano Menezes faz experiências no time, se preparando para o jogo contra o Juventude. E um titular que parecia ser indiscutível deve perder posição. A gente fala também sobre a segunda-feira, que já há projeções para essa data. Duas reuniões importantes vão acontecer no Conselho Deliberativo, fundamentais, eu diria, para o futuro do clube. Depois da vinheta, tudo o que rolou nas últimas horas e o que vem por aí. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO para você brincar, se divertir, sempre com responsabilidade, juízo na hora de palpitar. Tem Campeonato Brasileiro neste final de semana, rodada, lembra, só para quem tem mais de 18 anos a KTO, né? E eu tô de olho nesse jogo do Internacional. Tô dando uma olhadinha aqui na KTO. A vitória do Colorado tá pagando 4,70, difícil de acreditar. O empate 3,50 e o Fluminense 1,78. Como eu tô sempre no chance extra, 3 jogos, 3 seleções diferentes, né? A oportunidade de você brincar na KTO e se perder, você ganha R$10 de volta, até R$10. Lembrando que até R$10 nessas apostas de 3 jogos diferentes, 3 seleções, a chance extra tá lá para você palpitar mais uma vez. Eu acho que esse jogo aqui é empate, tá? Vou falar para ti que Inter e Fluminense para mim é empate. E é um empate de poucos gols, menos de 2,5 gols, tá? E automaticamente eu tô falando aqui dos dois times marcando. Essa é a minha avaliação do jogo, o cenário que eu estou imaginando para esse duelo do Colorado. Jogo quente, jogo que promete bastante, diria, tá? Responsabilidade, juízo em primeiro lugar. KTO me permite falar sobre as informações do Grêmio a partir de agora. Deixa eu conversar com vocês a respeito das reuniões que estão marcadas para segunda-feira. Eu começo com a reunião da Arena, porque segunda-feira nós teríamos um momento importante, é um momento histórico na relação Grêmio-Arena, né, porque haverá a votação das mudanças estatutárias necessárias para a conclusão da transferência da gestão da Arena do Grêmio para o Grêmio de fato. Hoje a Arena do Grêmio, ela é do Marcelo Marques. Mas ele doou, mas a transferência completa, ela se dá a partir da reunião desta segunda-feira, quando essas mudanças estatutárias vão acontecer. É importante que haja um quórum mínimo por lá, tá? O mínimo são 175 conselheiros para a abertura dos trabalhos. Metade disso, mais um, precisa aprovar aquilo que vai ser proposto e vai ser aprovado. Estou falando só, né, a burocracia dos processos. E a partir daí, o Grêmio, com um novo estatuto, né, uma nova visão a respeito do seu estádio, com um legado de governança, pelo menos é isso que está sendo prometido, tende a lucrar com a sua nova casa, a ter benefícios de ter um estádio próprio, que era sempre o objetivo do Marcelo Marques, né? Que era o que ele sempre destacava nas suas manifestações públicas. Enfim, segunda-feira esse passo que é extremamente importante, mesmo que seja apenas burocracia, não tem nenhuma polêmica envolvida nisso, é um passo importante para você acompanhar e ver o desenrolar. Na segunda-feira também, lá no Conselho Deliberativo, nós teremos uma definição a respeito das eleições, tá? Que basicamente é a comissão eleitoral vai se reunir para definir a numeração das chapas. E nós temos 3 chapas. Se imaginava uma disputa de 2 chapas, Paulo Calef e do Odorico Roman, mas entrou um terceiro elemento, a terceira via da eleição do Grêmio. Estamos falando aqui, tá? Chapas por ordem de inscrição. Paulo Calef, junto pelas 3 cores, tem Paulo Calef, os vice-presidentes Antônio Vicente Nunes, Luigi Gerassi, Pedro Dalmagro, Ricardo Cecegolo, o Richard Gurski e o Roger Fischer. Também tem a chapa do Jorge Bastos, que é a terceira via, que é a chapa Grêmio de Novo, que tem o Jorge como candidato à presidência, o Jorge Bastos, e os vice-presidentes Donato Rubner, Gabriel Melo, Flávio Vasconcelos, Luiz Giacomini, Maurício Pereira e Rodrigo Caran. E a chapa, hoje, que nós colocamos aqui, né, como última, apenas por ordem de inscrição, vale dizer isso, vamos relaxar aí, gurizada, né, das campanhas políticas, a chapa do Odorico Roman,
que é com o apoio do Celso Rigo, eles gostam sempre de deixar isso muito claro. Presidente Odorico Roman, vice-presidentes Antônio Dutra Júnior, Carlos Dressler, Eduardo Schumacher, Fábio Rigo, Juliano Franzek e Paulo Grings. Peço perdão por alguma pronúncia errada aí em qualquer uma das três chapas, tá? Mas é na segunda-feira que nós teremos o número da chapa até para você se guiar, poder votar direitinho, sem complicações, ali no segundo turno, quando acontecer. E vai acontecer segundo turno, tá? Tudo aponta para isso. O panorama interno do Conselho Deliberativo mostra que 2 chapas devem passar e uma vai ficar no Conselho. Estou falando de Odorico, que tem um cálculo aí de 170, 200 votos. O Paulo Calef, que tem um cálculo de 100, 130 votos, o suficiente para passar para o pátio. E o Jorge Bastos, que tem entre 30 e 35 votos e está lutando para atingir os 20% da cláusula de barreira para chegar no pátio. É uma corrida, vai ter que tirar voto de alguém e esse é o desafio deles. Lançaram a chapa porque acreditam que seja possível. Então vamos ver como é que vai ser esse trabalho de bastidor e principalmente de quem ele vai roubar, entre aspas, né, os votos nessa corrida presidencial lá dentro do Conselho. No CT Presidente Luiz Carvalho teve treinamento. O time se desenha sem coejar entre os titulares, perdendo posição por questão física. Seria inicialmente uma preservação, mas é muito triste, muito duro ver a situação do Cuejar, né? Tem dificuldades físicas, o Mano deixou isso claro, e o Dodi volta à titularidade do lado do Arthur. Gustavo Martins também vai receber a oportunidade no time titular, isso porque o João Lucas, lateral direito, está muito abaixo nos treinamentos. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o João Lucas porque ele é uma grande decepção do Grêmio na temporada de 2025. E sem o Marcos Rocha e o João Pedro, o Mano está escolhendo um zagueiro improvisado pelo lado direito para começar esse jogo. Lembrando que voltam ao time no final de semana o Thiago Volpe, o Arthur, o Dodi e o Alisson. Perspectiva também de que Monsalve recuperado possa ser relacionado e ganhar minutos já contra o Juventude. 25 mil torcedores são esperados para esse duelo, entre 24 e 25 mil torcedores. Ainda dá tempo, se você ainda não tomou a sua decisão, vá no jogo. É um jogo importante, o Grêmio precisa de ti. A Arena, quanto mais pessoas receber, melhor para o Grêmio certamente na tabela do Brasileirão. Para fechar, uma informação de última hora, o Kiki Oliveira, nós noticiamos isso há algumas semanas, tinha recebido uma proposta do futebol mexicano. Nós só não sabíamos o clube. E agora se tem o conhecimento que foi o América do México e o Toluca que tentaram a contratação do Kiki. Mas olha só, eles desistiram do negócio, os dois. Tanto o América do México quanto o Toluca. Recuaram. E o motivo? O comportamento, o momento ruim dentro do Grêmio, as informações negativas que existem em torno do atleta e que é de conhecimento público. Viu só? É duro, cara. É duro. O externo, ele impacta diretamente na carreira de qualquer jogador dentro de campo. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você achou das informações e a gente se vê. Tchau, tchau.